bem, vamos à leitura de Efésios, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Grande Criador, a Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Que o Senhor possa nos guiar sempre através da interpretação da própria palavra, não da mentalidade humana, mas a palavra interpreta a palavra. Como diz o seu profeta, o cumprimento da palavra é a interpretação daquela escritura. Conceda-nos graça enquanto meditamos nesta mensagem para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre a identidade da noiva. Na verdade, nós precisaremos saber quem é a noiva. Mas você não pode saber quem é a noiva sem que primeiro você saiba qual é a sua identidade. A identidade é um conjunto de caracteres que distingue uma pessoa. Então, estes caracteres, essas qualidades, vai nos mostrar quem é a noiva. A mesma coisa se quiséssemos saber quem é João. Também é um conjunto de caracteres. Isto você vai ver distinguir quem é João e quem é a noiva. Nenhum de nós temos que dizer, eu sou. A Escritura, o cumprimento dela, está interpretando ela mesma. Não há necessidade de nós dizermos. Quer dizer, a pessoa que ouve, ela ouve e diz, olha, a qualidade desta mensagem é a qualidade que William Branham disse que a noiva teria. Se nós não soubermos, através da mensagem do irmão Branham, qual a qualidade da noiva, que é a sua identidade, seus caracteres, suas características, se nós não soubermos o que o irmão Branham disse, então nós não vamos encontrar esta noiva e então não estaremos identificando-a. E ela, em todas as eras, ela foi identificada. Na primeira era, não tinha outra noiva senão aquela que os apóstolos pastorearam. Aquela era a noiva. A qualidade foi expressada nas mensagens destes pregadores e que você não pode fugir daquilo. Aquela é a qualidade da noiva. Ela recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo no dia de Pentecostes. A qualidade estava ali. Eles eram unânimes, unidos, estavam todos no mesmo
lugar. Isso quer dizer, estavam todos na mesma palavra, na mesma revelação. Tudo é capítulo 2 de Atos, que nós vamos encontrar a identidade da noiva no tempo de Paulo, de Pedro, de João e de Tiago e assim por diante. Agora depois você vai ver que aquelas qualidades foram perdidas. Você não encontra aquelas qualidades nas eras posteriores. Você vai encontrar na era de Éfeso essas qualidades. E já uma advertência, porque abandonaste o teu primeiro amor. Então já no início, ela começou muito bem, e para o final da era, ela já estava com um caractere de abandono. Aquilo que ela amava, ela estava abandonando. Isso é representado sempre no casamento, que quando começa, ama, e vai chegando mais para frente no casamento, já não tem aquele caractere, aquela característica do amor, e tem da separação. Deixaste o teu primeiro amor. Então, a gente vai vendo se tinha qualidade, identidade, a noiva da primeira era. Nós temos depois que examinar todas as demais, para ver se elas tinham qualidades idênticas àquela daquele dia. Então, nós vamos ficar perdidos porque não encontramos todas as qualidades. Para começar, você na igreja primitiva, ela tinha uma identidade completa e ela tinha aquele apostolado ao seu lado, e ela tinha o quíntuplo de Efésios 4:11. Ela tinha apóstolos, ela tinha pastores, profetas, evangelistas, depois vem pastores e doutores. Esta era, ela tinha completo. Se você vai para a segunda era, ela já não tem completo. Ela perdeu um caractere. Exatamente, ela perdeu o profeta. Então ela ficou uma igreja que ela foi levada por si mesma. Porque quando você tem um profeta, o profeta te guia, te ensina, porque Deus fala através do profeta. Mas você não tem aquele profeta. Isso eu digo para vocês, segundo o que o irmão Brana pregou, ele disse, nós temos 5 mensageiros e 2 profetas. Então, se temos 5 mensageiros, agora só 2 profetas, Paulo e Brana. Agora, 5 mensageiros. Então, dentro de 5 eras, a igreja tinha uma identidade faltando, porque ela abandonou o primeiro amor, abandonou a palavra profética, logo ela, abandonando o primeiro amor, que ela devia estar casada com a palavra primitiva, ela não ficou casada com a palavra primitiva. Você vê que ela chegou até Pérgamo, e Pérgamo quer dizer casamento, e ali foi quando a igreja casou com o Estado. Então ela já não tinha característica profética, e tinha, sim, agora um homem na cabeça que não era mensageiro, que não era profeta, e que era apenas um político, e a igreja estava dominada por este espírito político. Ela casou com a mensagem de Constantino. E aí você vê a noiva perdendo a identidade. Muitas vezes a pessoa perde a identidade, como a mulher das dracmas. Ela perdeu uma dracma, pronto. Se pôs a procurar. Por quê? Porque aquilo a identificava. Aquela dracma que ela tinha perdido, a hora que o esposo chegasse, diz o irmão Brana, na mensagem A Segunda Vinda de Jesus Cristo, ele fala que quando o esposo chegasse, ele ia olhar, estava faltando aquela dracma da fidelidade.
ela perdeu a dracma da fidelidade. Agora ela passou a procurar. Por isso tem a palavra, esta parábola das dracmas. Porque aquela mulher passou a procurar aquela dracma perdida. Irmão Brana mostra que eles usavam como um diadema em volta da cabeça e com dracmas, com pedrinhas. E cada pedra daquela representava uma virtude. E a mulher tinha perdido uma só. E logo você vai ver o irmão Brana dizendo, a igreja perdeu quase todas. Não perdeu uma só. E ela que perdeu uma, se pôs a varrer a casa para poder encontrar. Assim é o que faz cada crente. Se você perdeu aquele primeiro amor, de vir na igreja, de orar, assiduidade nas reuniões, ter gosto pela palavra, gosto pelos cânticos. Se você perde isso daí, o que você tem que fazer? Você tem que estar em busca. É um dracma que você perdeu. E que Cristo vem e você não sente mais nada no cântico, você não sente mais nada na pregação, a palavra já não toca mais em você. Cristo vem e você não tem aquele dracma, você vai ficar. Não estou falando de uma emoção exterior. Tem hora que a gente pensa que pular, gritar, gesticular, e que é isso. Não, é segurança. Você tem uma segurança que você é a esposa fiel de Cristo. Que você não tem perdido nenhuma de suas virtudes, nenhum de suas pedras, considerada como um dracma. Você não tem perdido, você tem a identidade completa dessa noiva. As características, as qualidades que a noiva tem em cada era. Então, se nós vamos passar por cada era, nós demoramos, né? Uma que a gente não está preparado para falar de era em era também. Eu só peguei para nós falar superficial, para tomar a primeira, a última era, tomar quando ela se completa. Porque quando ela está no meio, por isso o próprio irmão Brana, na mensagem Obra-Prima, ele diz, Jesus nunca disse sobre o meio, porque ele é o primeiro e o último. Ele não fala nada do meio. O meio é onde a coisa está incompleta. Mas no tempo de Paulo estava completo. No tempo de Brana estava completo. E se você tomar, outra coisa, se você tomar de William Brana até nós ficamos um espaço de 40 anos incompletos, imperfeitos. 40 anos sem a identidade verdadeira desta noiva. Esse conjunto de caracteres que o sétimo anjo pregou, abriu a palavra, revelou os 7 selos, falou o que eram os 7 trovões, ele diz claro sobre o novo nome, ele mostrou o que era o HM, quer dizer, tudo isso a igreja noiva dos dias de William Brana para cá perdeu. Agora, por que ela perdeu? Porque ela estava... Eu vou ter que completar, né? Ela estava sem profeta. O profeta morreu. O profeta morreu. Por que a igreja ficou incompleta? Porque Paulo morreu. João foi o último dos apóstolos, morreu. A igreja ficou incompleta em mais 5 eras. Depois, ela se completou quando chegou William Brana. Completou as qualidades daquela igreja noiva para que ela pudesse saber que ela tem uma mensagem completa, perfeita, ela tem a identidade. Ela tem a identidade. E para uma identidade você tem que mostrar sua personalidade. Para uma identidade, você tem que mostrar a sua foto, vamos dizer claro, certo? Você tem o CPF, enquanto ele não tiver foto, então tem que se mostrar com uma identificação chamada identidade, que a identidade tem a sua foto. Então ela vai mostrar
o que é. Mas se não tiver, então não sabe. Tem um nome, não, mas quero saber quem é esta pessoa. Tem a noiva, mas ela tem que ter a identidade, a pessoa. Tem que aparecer a imagem. Entende? Aparece a imagem. Não apenas algumas palavrinhas, alguns endereços. Não, parece. Porque você pode colocar aqui, eu sou a noiva, e pôr o pai, Paulo, Pedro, certo? A mãe, a igreja primitiva. Você põe e vai procurar em você. Cadê o batismo em nome de Jesus Cristo? Não tem. Você não tem nada da mãe. Certo? Você não tem. Cadê aquelas doutrinas que Paulo pregou, que ordenou para a igreja de Corinto, que tinha que ter uma igreja frágil para poder representar a fragilidade de todas as igrejas em todos os tempos. Deus usou a fraqueza de Pedro para representar a minha fraqueza, a sua fraqueza. Não pense que foi só de Pedro. Então Deus usou a igreja de Corinto para representar a fraqueza de toda a igreja em todo o espaço de tempo. Mas se chega um profeta, aquilo é colocado em ordem. Paulo vinha para colocar a igreja em ordem. A igreja está tudo em desordem, a igreja de Corinto está tudo em desordem. Eles iam tomar ceia, comia pão demais, bebia vinho e ficava bêbado. Está lá em 1 Coríntios 11. O que faltava? Faltava uma correção. Aí Paulo mandou uma cartinha para eles, e lá era carta, irmãos, era uma cartinha. Hoje é fita, tempo do irmão Brana foi fita, hoje é vídeo, hoje é DVD. Que não tinha no tempo do irmão Brana. E as pessoas precisam entender. E aquilo ali está mostrando a identidade. A mensagem que você ouve e a mensagem que você vê já vai identificar. Você não vê e ouve só uma mensagem. Você pode ver e ouvir muitas mensagens, muitas identidades. Mas você vai ter que distinguir uma identidade no meio de todas aquelas. Você vai ter que ver uma. Eu quero saber da noiva. Não, mas da igreja fulano diz que é noiva, a primeira e segunda etapa diz que é noiva, o tempo que as pessoas criam no irmão Arkel Rússio Martins diz que é noiva, o tempo da primeira e segunda etapa com o pastor Joaquim Gonçalves Silva diz que é a noiva. Aí você tem que ver qual a identidade da noiva, e logo você tem que ter a imagem. A imagem, vocês estão me entendendo? Tem que ter a imagem. Tem que usar a minha aqui, né? Hoje já serve, se você tiver a carteira de motorista, ela já serve como identidade. Por quê? Porque tem uma foto. Não está admitindo muito a minha identidade desta forma, porque aqui eu tinha 21 anos, 20 anos. Então, aí, magrinho, de bigodinho, esquisitinho. Então, se olha em mim, é difícil uma identidade. Essa daqui, ela serve para me identificar. Por quê? Isto é o que eu sou hoje. Isto é o que eu fui, mas isto é o que eu sou. Certo? Ainda bem que vocês não estão vendo, que isso aqui está bem pequeno. Né? Mas é melhor você olhar em mim. Então, isto é o que eu sou. É o que identifica. Tem que ter a pessoa para identificar. A noiva, ela tem a pessoa, a identidade dela. E, pela Bíblia, eu não quero chegar lá tão rápido assim, né? Que eu vou falar pouco, mas não é tão pouco assim. Mas a identidade dela é representada no último dia. Você vai ver. Nos dias de William Branham, ele estava representando a identidade do sétimo anjo. Você fala, qual é o sétimo anjo? Põe a foto do irmão Branham aí. Já puseram? Já. Aí. Pronto. A identidade do sétimo anjo. A mensagem do Filho do Homem aí, irmão Branham. Deixa ela aí. É uma identidade. Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha a identidade.
Brana, certo? Amém. Então, essa é a identidade. Você não pode colocar outra pessoa, não tem outra pessoa para nós colocar ali. Que foi o 7º anjo, que tomou o livro da mão do anjo forte, que foi uma encarnação do anjo forte, porque o anjo forte desceu do céu e ele pisou na terra, com o pé direito no mar, com o pé esquerdo na terra, e era no mar entre povos, e com o pé direito na terra, na América do Norte, se fazendo carne, se materializando. Aquilo ali, você vê a identidade não só do 7º anjo, você vê fundida no 7º anjo a identidade do anjo forte. Foi por isso que o irmão Brana foi levado até aquela nuvem, porque ele ia trazer o 7º selo para a terra. Ele traria o 7º selo, porque ele diz que aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo, 152 do 7º selo da antiga tradução. E ele voou para mim, 202, e aí ele desceu. Na mensagem Almas Encarceradas hoje, 217, 218, ele vai falar isto, que aquele anjo estava descendo, trazendo o 7º selo. Pois era ele quem tinha o 7º selo, e ele estava descendo. Pisa no mar entre povos e na terra se materializando. Que adianta ele estar entre povos se não tem uma identidade, se não tem a pessoa, se não tem a matéria, o pé esquerdo na terra. Se não tiver o pé esquerdo na terra, que é o homem se materializando, é Deus se materializando no homem, então não teríamos uma identidade. Mas ali você já vê, eu quando olho o irmão Brana, ali está tudo. A identidade que eu preciso saber no último dia para completar esta noiva que foi incompleta 2 milênios. Foi só no tempo de Paulo, Pedro, João, naqueles dias que a noiva foi completa, aí depois Paulo já começou a advertir, olha, vai vir os lobos ferozes. Eles vão entrar no meio do rebanho. Eles vão causar problema. Paulo já tinha avisado. São João veio mais tarde e diz, filhinho, o anticristo está no vosso meio. Já estava avisando naqueles dias, porque a coisa estava em forma de sombra ainda, em espírito. Aquilo nem aparecia. Foi em forma de doutrina, até que ela encarnou no Papa para formar uma pessoa. Mas ela veio em forma de doutrina desde que Paulo, Pedro e os demais foram morrendo. Então agora ela vem formando uma doutrina, a doutrina dos nicolaítas. Depois havia a pessoa do nicolaíta, onde se materializou aquele ministério de um homem tomando o lugar de Deus e sendo um homem falso. Não tinha a palavra e estava tomando o lugar de Deus naqueles dias. Então, nós tivemos aí estas eras escuras e faltava a identidade. Eu sempre tenho pregado sobre isso, a gente mostra essas coisas, porque tem apóstolo, olha, cadê o profeta? Ninguém pode falhar nisso. Não, mas nesse inteirinho nós tivemos pessoas que usaram o dom de profecia, mas não eram profetas. Estamos falando aqui de profetas, que é um ministério quíntuplo, é um ministério de vidência. É um profeta que vê, que tem visões das coisas e fala. Tinha que acontecer. Durante as eras, nós tivemos mensageiros. Eles foram homens ungidos por Deus, mensageiros, e provavelmente, sendo mensageiros, eles eram pastores, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Pronto, você sabe que era Paulo. Ali ele é profeta. Ele não era só pastor, ele era profeta. Ao anjo que está em Esmirna,
aí já não é profeta, é um anjo. Ele pode ser um pastor, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pastor, mensageiro, é o mensageiro. Para nós encontrarmos eles, pelo menos no quíntuplo de Efésios 4:11, eles têm que ser ou evangelista, ou pastor, ou mestre, porque profeta eles não eram, apóstolos eles não eram, certo? Eles eram, então, ou pastor, ou evangelista, ou mestre, e nós sabemos que eles eram pastores, certo? Esses homens eram pastor. Você vai encontrar Lutero, Wesley, já tem uma identidade para mostrar para você que era pastor. Mas não temos um profeta. O que fez as 7 eras? Tinha que viver daquela primeira era. Tudo tinha que ser tirado daquela primeira era. As 7 eras da igreja, você vai ver todas as demais eras tirar da primeira era. O profeta é Paulo. Mas não tinha profeta ali no meio, mas tinha que usar aquela mensagem do profeta Paulo. Nas demais eras foi usado, mas não tinha profeta, porque estava usando a mensagem daquele dia de Paulo. Por isso, as eras estavam em mistério na Bíblia, em Apocalipse 2 e 3. As eras estavam em mistério. Elas só foram reveladas nos dias da voz do 7º anjo. Quando o irmão Branham esteve na terra, foi que revelou aqueles dias das 7 eras da igreja. Então, eram dias que estavam cumprindo o Apocalipse, mas as pessoas não sabiam. Por isso, cada era representava também um selo, porque cada mensageiro representa um selo no seu dia. Só que precisava do 7º anjo, que representa a 7ª era da igreja, que é um representante com a identidade do 7º selo. Gente, não tem outra pessoa para identificar o 7º selo. O 7º é a vinda do Senhor. Pronto, está identificado. É a vinda do Senhor, que jeito? Então as pessoas ficam pensando, é o arrebatamento. Não, o 7º é a vinda do Senhor. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Era quando William Branham estava na terra, certo? Quando ele estava na terra, você vai tomar a mensagem de irmão Branham e ver isso, 45 da brecha, ou 25 do intervalo, você vai encontrar ali, o irmão Branham esclarecendo assim. Então, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Então, vigie bem o 7º, é a vinda. Então, você tem que ter alguém que identifica aquela vinda. Como é a vinda? Se Deus voltou à forma de espírito, você não pode ver Deus aqui na terra. Jesus não vai vir aqui na terra pregar mais, ele já veio. Ele veio aqui, pregou, mataram ele. E ele ressuscitou no corpo glorificado e voltou ao Pai. O irmão Branham diz, voltar ao Pai é voltar à condição de origem. É voltar a espírito, à coluna de fogo, ao Logos. Então, ele voltou aquilo novamente. Para quê? Para que ele pudesse se derramar outra vez nos dias da voz do 7º anjo, que ele pudesse descer em Apocalipse 10, verso 1. Ele ia descer para poder materializar outra vez. Ele não ia materializar no meio das eras. Por isso ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Alfa e ômega. Olha, nós temos que perceber todas essas coisas, que até no mundo você vê muito falar talvez do alfa, falar do ômega, e você já sabe que começou, mas agora terminou. Aí nós não podemos dizer, estamos com uma mensagem alfa. Se nós estamos nos dias do ômega, a mensagem não é a mensagem alfa, é o mesmo, mas a mensagem é um ômega. A mensagem alfa é trazer a igreja a um nascimento. A mensagem ômega é para preparar a igreja para uma saída, para o rapto. Então, se eu tiver com a mensagem alfa, eu serei uma criança nascendo na igreja primitiva, um bebê pentecostal. Mas se eu tenho a mensagem ômega, eu tenho uma mensagem que nunca teve. É a pedra de coroa que nunca foi posta na pirâmide, que o irmão Branham usou isso daí. A pedra
angular nunca foi posta na pirâmide. Agora, nesse último dia, ele diz, estamos na pedra de coroa. Então, se estamos na pedra de coroa, não estamos mais naquela pedra de fundamento. Não, agora é de coroa, de cobertura. Essa é a parte que Deus chama de arrebatamento, de rapto. E que a igreja, ela tem que estar preparada exatamente com esta mensagem. A mensagem alfa não te leva no rapto. A mensagem alfa é boa, é te dar o princípio. Agora, com isso você vai ver que as denominações, nem a mensagem alfa eles têm. A mensagem alfa, todos estavam no mesmo lugar. Todos estavam de casa em casa partindo pão, tomando só um tipo de ceia. A mensagem alfa, eles estavam arrependidos. A mensagem alfa, eles batizaram em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 37 e 38. Cadê? Onde está nas denominações a mensagem alfa? Nem a alfa eles têm. Então você pensa bem se eles vão entender alguma coisa da mensagem ômega. Porque a alfa, eles não têm ela. Eles não sabem os caracteres da alfa, a identidade da noiva alfa. Sendo que nós já estamos na noiva ômega. Isso daqui é que não é para me emocionar, já deve me alegrar, eu ficar satisfeito. Eu sei que dia que eu estou vivendo, que mensagem que eu tenho, a identidade da noiva hoje. Eu vejo a noiva, eu olho nela assim, eu vejo a imagem dela. Ela não é um vento, ela não é uma coisa simplesmente mística, que é não entendida, mas ela é vista. Ela é uma noiva que contém uma imagem que a identifica. Amém. Eu acho que se nós pudermos identificar os mensageiros, aí vamos identificar a noiva. Então você identifica 7 mensageiros. Irmão Brana veio e identificou. 7 mensageiros, mostrou a identidade deles. Irmão Brana falou o nome. Apareceu 2 na era de Tiatira, tem aqui, que na era de Tiatira apareceu 2. Policarpo e Columba. Policarpo foi um tremendo homem abençoado por Deus, que quando foi condenado à morte, fizeram uma fogueira, puseram em cima da fogueira e jogaram uma lança no peito dele, porque ele não morria nem queimado. Aí saiu água do peito dele, apagou o fogo. E eles viram uma pombinha branca se desprendendo do peito dele, indo ao céu. Mas esse homem não pôde ser o mensageiro. Tinha 2 tremendos homens. Aí o irmão Brana mostra que o Espírito Santo revelou que o mensageiro, naquele dia, é bom eu ler, né? A era de Tiatira, parágrafo 12, no finalzinho do parágrafo. Foram eles, cujo ministério, na palavra e nas obras, podiam resistir ao teste da verdade. Foram eles São Patrício e São Columba. Foi sobre São Columba que caiu o quinhão de ser o mensageiro. Ele identificou, irmão Brana identificou. Não deixou aquela coisa, não sabe quem é, fica sem identidade. Não, é a mesma coisa de 7 trovões, novo nome. Você não tem que ficar sem identidade. O novo nome tem uma identidade. Você tem que ver assim, a identidade do novo nome. Deus Alfa, Deus Ômega. A identidade do Deus Alfa. A identidade do Deus Ômega. Tem identidade. O que é identidade? Caracteres, manifestação. É aparência, você vê aquilo. Então você vê a pessoa, Deus manifestado numa carne. Vocês pensam que eles aceitaram Jesus como Deus? Também mataram Jesus, porque ele dizia que ele e o Pai eram um só. Vai em São João 10 para você ver. Eles pegaram pedra e jogaram em Jesus para matar ele. E ele correu, foi embora. E o que ele tinha falado? Eu e meu Pai somos um.
Por que vocês estão jogando pedra em mim? Por que vocês estão me maltratando? O que eu fiz de mal? Não, você não fez nada de mal. A questão é que você é homem e está fazendo a si mesmo Deus. Ele era Deus e tinha se feito homem, mas eles não sabiam a identidade. Eles achavam que a identidade era Moisés ainda. Aqueles sacerdotes estavam seguros. Não, é Moisés. Pode matar isso daí, porque a identidade do nosso é Moisés. Mas Moisés tinha falado que esse homem viria. Moisés tinha dado a identidade desse homem que viria. Deus vai levantar um do vosso meio. Vai levantar do vosso meio um. E esse daí é que vai salvar o mundo. Mas quando ele chegou, eles mataram ele. Então você não pensa que falar em Brana, que todo mundo teria que estar admirado. Oh, Brana foi Deus em carne mesmo. Não. Por que é que vocês condenam a mensagem que nós pregamos? Porque sendo Brana um homem, diz vocês que ele era Deus. Não é isso? Não é por isso que eles são contra nós? É por isso, mas eles teriam que saber que isto é identidade. Nós temos identidade. E nós não somos um povo sem identidade, sem documento de identificação. A Igreja Católica tem identidade, o Papa é a identidade da Igreja Católica. William Brana é a identidade da noiva. Você tem uma identidade. Amém. A gente tem hora que dá vontade de gritar, né? Mas já fala alto mesmo. Mas é bom a gente ver essas coisas. Eu tenho que passar por isso daqui e repetir para vocês, para depois eu encerrar. Isso daqui é conhecido de vocês. Terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Seguro. 159, perguntas e respostas sobre os selos, a tradução antiga. Seguro. Isto é o que está sucedendo agora mesmo. Certo? Por quê? Porque na América do Norte tinha uma mensagem para a noiva. A mensagem para a noiva estava na América do Norte. A mensagem profética, a mensagem ômega, estava no entardecer, na América do Norte. Não estava em outro país, não estava na Alemanha, não estava em Inglaterra, não. Não estava com Paulo, com Pedro. Eles ficam loucos conosco, é por isso. Que a mensagem do arrebatamento não estava com Jesus. Jesus identificou, ele disse, quando vocês verem os dias idênticos aos dias de Noé e os dias de Ló, aí também serão os dias do Filho do Homem. Quer dizer, Jesus identificou. Mas que Filho do Homem, Jesus? Alfa? Não, ômega. Filho do Homem, ômega. Que é esse Filho do Homem, ômega? É Cristo num outro homem. É Cristo em uma outra pessoa. É Deus manifestado em outra carne. É isso que você tem em toda a mensagem do profeta. Se pelo menos estudasse a mensagem, saberiam disto por revelação. A noiva de Cristo está composta de apóstolos. Por isso que eu digo, você encontra uma imperfeita. Você encontra uma que não é a noiva. Durante as eras, você tem 5 eras no meio, a primeira e a última. E é 5 pães e 2 peixinhos. Os peixinhos apontam para o profeta. Então tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí você vem com essa mensagem imperfeita. Ela começou perfeita. Foi a imperfeição porque ela perdeu a identidade, ela perdeu o profeta. Ela não tinha profeta, ela não tinha como caminhar direito, ela não tinha como se manter. A Bíblia diz, sem profeta o povo se corrompe. Então, ela não tinha profeta durante 5 eras. Ela se corrompeu. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele será um anjo profeta. Não é um anjo do céu, não, é um anjo terreal. É um homem profeta, ele será um anjo profeta. Então ele veio com esse ministério, um profeta. Agora ele tem uma mensagem, ele restaurou a que perdemos,
Você sabe, durante as eras, nós perdemos o batismo em nome de Jesus Cristo, perdemos a unidade da igreja primitiva, perdemos a mulher fica calada na igreja, perdemos tudo. Perdemos tudo. Durante as eras, depois da primeira era, não se vê igreja como a primeira era. Só alguns rabiscos que tinham durante cada era que sobrava. Muito pouca gente, que era pouca luz que tinha cada era depois da era de Paulo. Ela foi acabando, até que chegou no tempo de Laodiceia, ela tinha um pouquinho de luz. Ali estava um pouquinho de luz, e que aquele pouquinho de luz tinha que sair daquela lua, que a igreja tinha que sair fora de Laodiceia para receber a mensagem do profeta. Amém. Bom, vamos voltar aqui. A noiva de Cristo está composta de apóstolos. Se ela não tem, então ela está imperfeita. Ela não tem profeta, o que nós fazemos? Colocamos Brana. É desse jeito que se faz, essa é a verdade. Não tinha profetas durante 5 eras. Qual que era que tinha que ser colocado? Paulo. A doutrina era de Paulo, Pedro, dos apóstolos. Aquela era a doutrina que tinha que colocar para formar a igreja durante as demais eras sem profetas. Quando chegou William Branham, então completou. Agora ele restaurou. Por isso diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É certo? Mateus 17:11. Então Elias já veio, foi o irmão Branham, foi o ministério de Elias. Restaurou todas as coisas. Aí nós tivemos o batismo, tivemos a posição do homem, da mulher na igreja, dos dons que hoje é usado de qualquer jeito, e qualquer um fala em língua, o pregador fala em língua no púlpito e não dá interpretação, o povo fala em língua e não dá interpretação, tudo errado, porque Paulo diz que se entra um indulto e ouve vocês falando em línguas, vão dizer que vocês estão doidos. Ele diz: mas se você profetiza, então aquilo ali mostra a glória de Deus. Aí você fala claro. Então, aí vem o William Branham e coloca os dons em operação e em ordem nos Estados Unidos. Ele fez tudo isso daí, mas cada um tem que usar no seu devido tempo. Você não tem que falar língua estranha quando eu estou pregando. Por quê? Porque o Espírito Santo está pregando. Ele não pode estar falando a língua estranha agora. Entende? O Espírito Santo está pregando. O problema é quando Deus tem uma mensagem superior e que quer dar a conhecer, como foi no tempo do irmão Branham, almas encarceradas hoje. Quando o irmão Branham estava pregando, ele teve que parar de pregar, porque Deus tinha uma mensagem para dar. Porque o William Branham estava falando de Deus, mas Deus queria falar de William Branham. Se você pegar a mensagem, você vai ler a mensagem Almas Encarceradas Hoje, tradução de Goiânia, porque essa tem a profecia. Então você chega a um ponto que o irmão Branham parou. E ele ensinou que ninguém faz parar uma pregação. E ele parou. E veio aquela profecia. E aquela profecia não estava falando de Deus. Aquela profecia estava falando de um homem. Porque eu tenho levantado um homem no vosso meio. Quer dizer, Deus fala. Irmão Branham falava de Deus. Deus falou do irmão Branham. Irmão Branham identificou Deus. Deus identificou o irmão Branham. Você entende? É isso que as pessoas deveriam ver na mensagem. E elas não conseguem ver essas coisas na mensagem. Mas é Deus identificando. Então, colocando os dons em ordem e identificando aquele pregador daquele dia. Bem, essa é a noiva de Cristo. Ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora. Só que ele diz assim. Ele devia ter falado diferente, né? O ministério da hora é tão humilde. Só que ele diz que o ministério da hora será tão humilde. Será tão humilde. E é o ministério da hora. Ali tinha um ministério, estava identificando 7º anjo mensageiro da 7ª era, do 7º selo, dos 7 trovões.
Ele era esse mensageiro, ele foi identificado. As pessoas nunca puderam identificar. Gente, o povo da mensagem não tem coragem de identificar irmão Branham como mensageiro do 7º anjo, 7º selo, 7º trovão. Novo nome, é identidade. Você pode identificar tudo, se não tem a foto, filho. Você não teve coragem de dizer, é Branham. Então você não tem a foto, não é identidade. Não é. Pode ser SIC, pode ser título eleitor, mas não é identidade. Certo? A identidade tem que ter. Você tem que identificar com uma imagem, com a pessoa. E esse novo nome está identificado. Deus identificou, irmão Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. Outra coisa, irmão Branham não podia dizer HM faz parte do novo nome de Deus, senão já ficava revelado. E ele não podia falar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Irmão Branham aí assim quase falava. Ele podia dizer, HM faz parte do novo nome, porque se o povo fosse procurar nos dias de irmão Branham, HM no nome de Deus, Jesus Christ. Não tem nada não, não tem HM não. Então, eles deveriam pensar direito, que irmão Branham estava falando e não podia esclarecer, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém, essa é a terceira puxada, não diga a ninguém. Era um ministério de não dizer a ninguém, irmão Branham, para depois vocês verem esse ministério na noiva, em João. Vá, coma e diga. Agora você pode dizer, mas Branham, não diga a ninguém. Eu quero que alguém na mensagem me diga que isso é errado. Foi Deus que falou para o meu Branham, não diga a ninguém. Aí eles vêm falar assim, vocês querem ser melhor que Branham? Não, nós estamos mostrando a identidade da noiva. Branham mostrou a identidade de Deus no entardecer. Deus, ômega. Ele mostrou a identidade naquele dia. Eu estou mostrando para vocês hoje a identidade da noiva, a identidade de João. Você tem que olhar e ver a pessoa. Tem que olhar e ver a noiva hoje. Você tem que olhar e ver. Aí ele diz aqui, para advertir-lhes uma vez mais, recorde, quando Deus prediz que algo grande vai suceder, a gente sempre está buscando lá longe no futuro, pela sabedoria própria, e assim lhes passa por alto, quando Deus diz que algo é grande, então o mundo ri e diz, olha esses loucos. Então, quando Deus diz que é grande, você toma cuidado, irmão Branham diz assim, você tem que ter cuidado, porque Deus, quando diz que é grande, é manjedoura. Quando Ele diz que é grande, é essa coisinha. Aí o irmão Branham diz assim, eu vou deixar cair uma coisinha para vocês. Uma coisinha que Ele deixou cair, eu catei. Levei 30 anos para achar essa coisinha. 30 anos. Está no selo, no primeiro selo. Eu vou deixar cair uma coisinha aqui para você. Então, você tem que tomar isso para a hora que você vive. Quando Deus diz que algo vai suceder, você está buscando lá no futuro também. Não é lá no futuro, gente. Está aqui. Eles estavam buscando longe, estava ali no tempo de Branham. Agora, você pega, irmão Branham morre em 65. Dezembro de 65, 24 de dezembro de 1965. Irmão Branham parte. O que todos nós temos que fazer? Ir buscar a mensagem lá. Por quê? Aqui ele trouxe, restaurou a mensagem que tínhamos perdido durante as eras. Ele teve o ministério de Elias, restaurou aquilo, trouxe o batismo de volta, trouxe a ordem da igreja, trouxe tudo de volta para nós. Foi restaurado. E revelou os mistérios dos 7 trovões, que são esses mistérios, verdades divinamente revelados, que converterão os corações dos filhos aos pais. São esses mistérios revelados, Laodiceia 38. Gente, se não toma isso, você não tem a identificação dos trovões, a identificação do novo nome. Agora, nós perdemos, depois que o irmão Branham morreu, quem identificou 7º selo? Ninguém. Quem identificou novo nome? Ninguém. No tempo do irmão Branham tinha uma falsa doutrina que eles pegaram e disseram para o irmão Branham, nós queremos te avisar que nós estamos expressando a nossa fé em ti como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele parou de pregar.
porque é uma mensagem falsa. Brana não é o Senhor Jesus Cristo. Mas é tão simples. O Senhor Jesus Cristo é Brana. Ele diz, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Brana não quer ser Jesus. É Jesus que quis ser Brana. Entende? Não é Brana que quer ser Deus. É Deus que quer ser Brana. Foi isso que eles não perceberam nos dias de Jesus. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Não, ele não era assim. Ele devia ter escrito diferente. Sendo tu Deus, te fizeste homem. Mas não, sendo tu homem, te fizeste Deus. Por isso eles não creram. Está lá em São João capítulo 10, depois do verso 30. Então, essas coisas dá para você ver a identidade do profeta. Então, nós perdemos essa identidade, irmãos. Até mesmo para pregar que Deus estava encarnado em William Branham, o sétimo selo encarnado em William Branham, nós dependemos de 30 anos de mensagem aqui no Brasil. Ficamos na primeira e segunda etapa, 30 anos aprendendo para depois nós podermos mudar de etapa. No ano 2000, 2002, nós tínhamos mudado de etapa. Mudou de etapa porque Deus mostrou aquelas coisas. Como que você vê a identidade da noiva? Eu tenho agora estou apertado. Está na última hora aqui. A identidade da noiva. É isso aqui que vocês vê, vocês já conhecem essas coisas. Mas deixa eu ler para vocês verem, que até o 10, de 1 a 7 de Apocalipse é a identidade do sétimo anjo. 10, de 8 a 11, a identidade da noiva, gente. Vamos ver, encontramos primeiro a identidade de João. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Agora, vocês escutam aqui, ó, no capítulo 10 de Apocalipse, verso 4, ele diz, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que dizia, sela, e não escrevo o que os 7 trovões falaram. Agora, no verso 8, ele diz, e a voz que eu do céu tinha ouvido, no verso 4, a voz que eu do céu tinha ouvido, só tornou a falar depois do sétimo anjo ter revelado, depois dos dias da voz do sétimo anjo, tornou a falar, e nós temos que ser agradecidos a Deus, que esta voz de Deus, que João ouviu, que nós ouvimos falar, sela, não escreva os 7 trovões, nós ficamos 30 anos com essa mensagem, nós quem? João também, 30 anos com essa mensagem, não escreva, sela, o que os 7 trovões falaram. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que depois do ano 2000, aquela mesma voz que eu tinha ouvido do céu, tornou a falar comigo. Aquela mesma voz. Ela diz para selar. Agora ela torna a falar comigo. Ela tornou a falar com João. Tornou a falar com a noiva. O que disse? Vai. Toma o livrinho aberto. Já não é fechado mais agora. Toma o livrinho aberto. Do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele já não estava lá no céu, mas já estava aqui sobre o mar e sobre a terra. Entre gente nos Estados Unidos. Vai e toma. Então o que foi que a noiva fez? Essa é a identidade da noiva. Essa é a identidade de João. Você tem que pôr a imagem dele aí. A imagem dessa noiva. Tira uma foto dela. Para você ver isso daqui. Porque sem foto dela, ela não é identidade. Ela não serve para identificação. Essas noivas que existem por aí, que não tem o novo nome identificado, Brana, não tem a foto. Pode ser qualquer outro documento. Pode ser o SIC, que você não compra e não vende sem ele. Mas não é uma identificação. Para você usar o SIC, precisa-se usar a identificação, a identidade. Você tem que ter o documento que te identifica. E aqui está, nós vemos aqui, se não tinha essa noiva, irmãos, não tinha, João não tinha ouvido aquela voz, não tornou a falar com João, enquanto não deu o ano 2000. Quando deu o ano 2000, aí aquela voz tornou a falar com João. Isso é tão simples.
A voz do céu é a mensagem que o irmão Brana pregou. Veio do céu, aquele anjo veio do céu, aquele anjo forte veio do céu. Então a voz que tornou a falar com João é aquela mesma voz, é daquilo que Brana pregou, que foi uma voz que veio do céu. Aí João, depois do ano 2000, começa a falar daquilo. Aí aparece a noiva, começa a ser identificada. Primeiro identifica João, depois identifica a noiva, porque João representa a noiva, diz o profeta. Então você vai ver o João, mas ele tem que ter uma identidade. Você tem que saber que não tem muito João, é um João. Nós estamos com muitos Brana, mas não adianta, é só um Brana. Existe muitos Jesus, mas só um Cristo. Então você tem que saber que as pessoas falam, tem muito João, mas só tem um que comeu o livro. Os outros não comeram o livro, porque eles não identificam nada. Eles não identificam, eles não pregam uma mensagem. Você já pensou bem, se João fosse de Brasília? Não estou falando pelo nome do pastor, não. João, ministério, estaria pregando o milênio hoje. Mas João não é. João não comeu o milênio hoje. João comeu o milênio segundo Brana pregou. O milênio que vai vir depois da tribulação. João não comeu o milênio hoje. Então como vocês podem ter um João por aí que não tem um novo nome? Ele não tem identificação. Então essa não é a noiva. A noiva tem uma identidade. Ela pode mostrar. Ela não podia mostrar antes, porque ela não tinha aparecido. Mas a noiva apareceu. A noiva tem a sua identidade hoje. Ela pode mostrar a cara. Amém? A imagem. E você vai dizer, é ela. Essa daí é a noiva. Esse daí é João. Tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Tem que tomar o livrinho aberto, isso quer dizer, terceira etapa. Primeira e segunda etapa, o livrinho estava fechado. Ele mandou tomar o livrinho aberto. Vai e toma o livro aberto. É para não enganar, João. Você não vai enganar. Não vai querer tomar um livro fechado e ficar pregando aí que os selos não foram revelados, que os trovões não soaram, que não tem novo nome, que novo nome é Jesus. Isso não é novo nome. Novo nome, filho do homem, isso não é novo nome. Novo nome é a palavra. Palavra não é nome. Jesus era a palavra, era o verbo, mas ele chamava Jesus. Tira uma foto da palavra. Você vai tirar uma foto de Jesus. Tira uma foto da palavra de Apocalipse 19. Você tem que tirar uma foto de Brana. A foto. Para poder te mostrar. Eu sou o Alfa. Eu sou o Ômega. A mesma mensagem. Uma mensagem de abertura e uma de encerramento. É a mesma mensagem. Ou você pensa que o William Branham viria só restaurar o batismo, a ceia, essas coisas de mulher não falar na igreja? Não. Os dons em ordem na igreja, só isso não adianta, não dá arrebatamento para ninguém. Se isso desse arrebatamento, Paulo seria arrebatado naquele dia. Mas em Hebreus 11, 39 e 40, Paulo diz, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Paulo estava falando, para que aqueles do Velho Testamento, os grandes homens, os grandes heróis da fé do Velho Testamento, eles não são aperfeiçoados sem nós. Brana veio e usou o mesmo versículo e diz, para que eles, das 7 eras da igreja, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque nós temos a mensagem de cobertura que aperfeiçoa a igreja no último dia. Amém. Já estou com a garganta seca. Tem água aqui, está tudo em ordem. Mas que coisa boa é a gente poder ver a mensagem. Isso aqui não vai ter jeito de você sair aí no mundo que nem um doido pregando. Essa é a verdade. Não, filho, isso daqui é só para noiva. Você vai perder tempo. Você vai bater com a cara na parede. Não, não é isso que você tem que fazer. Você prega a mensagem, o eleito vai descobrir. O eleito vai ouvir e dizer, olha, isso é verdade. E eu creio nesse João aí. Eu creio nessa noiva aí. E eu estou vendo essa noiva. Ela está em tal lugar. Tem gente que fala, claro, eu sei que quem é essa noiva. Eu sei que é esse João.
Eles falam lá fora. Agora vocês já mudaram, agora é João agora? Você não pode ter um ministério, falar do ministério antes da hora. O ministério de João é depois da terceira etapa de Brana. A terceira etapa de Brana não foi pregada durante esses 40 anos. Mas agora, de 2000 para cá, a terceira etapa foi identificada. Isso nós pusemos a foto. Quando se fala filho do homem no entardecer, Deus no entardecer, tem uma foto lá, Brana. Então, mas você quer dizer que Brana é Jesus? Não, estou dizendo que Jesus é Brana. E Brana é Jesus não. Jesus quis ser Brana, Jesus que quis mudar de nome. Você pensa que ele vai mudar de nome lá no céu? Não, Abraão mudou aqui. Irmão Brana disse que o tipo não falha. Abraão mudou o nome aqui e o Isaac veio. A igreja muda o nome aqui e o Isaac, Jesus Cristo, virá nos ares para nos arrebatar. É isso que Brana tem pregado. Basta, né, irmãos? Basta. Então, aqui nós já vimos a identidade da noiva nesse dia final. Se não tem isso, não é noiva. Ela não tem nem a foto. Se você colocar, põe tudo que Brana pregou, que o sétimo selo foi revelado, o sétimo anjo é o sétimo selo, Apocalipse 10 era o sétimo selo, diz irmão Brana, e sendo que Apocalipse 10, de 1 a 7, o sétimo selo estava ali, era Brana, Apocalipse 10, de 8 a 11, é o sétimo selo também. Eles falam assim, mas espera lá, mas é de 10, é de 1 a 11 que é o William Brana. Não, de 1 a 7. De 1 a 7. Até nos dias do irmão Brana foi irmão Brana. Aí o irmão Brana diz, na mensagem à Festa das Trombetas 232, que o sétimo selo, quando essa noiva for completada e tirada da terra, acaba o sétimo selo. Não é quando Brana for tirada da terra, quando essa noiva, porque agora é hora dela, ela tem uma identidade, tem uma fotografia ali, que você diz, eu não creio. Por quê? Por causa da fotografia. Se colocar tudo sem fotografia, você vai crer. Até que isso é verdade. Mas põe a fotografia. A fotografia identifica a pessoa, é a identidade da pessoa. Os outros querem saber qual é o novo nome. Bran, B-R-A-N-H-A-M. Deus foi adorado em 3, 5 e diz William Brana, agora é 7. Só que não explicou. É 7. Você vai encontrar 7 aonde? Jesus já falou que era 5. 3 ele já falou que é Pai, Filho e Espírito Santo. E 7? Deus perguntou para ele, quantos picos tem aquele monte? 7. E Deus perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Ele soletrou. 7. Gente, isso é só para a igreja eleita, para um povo eleito, que agora sim, terminando, a noiva é profeta. De 65 a 2000, não tínhamos profeta também, a noiva imperfeita. Mas ela se aperfeiçoou de 2000 para cá. João, da Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, João é profeta. Profeta, irmão, o profeta é aquele que prega, é um pregador. Pronto, toma isso para você. Profeta é um pregador. O que o João tem que fazer? Tem que pregar o que Brana não podia pregar. O que João vai falar? O que Brana não podia falar. O que Brana não podia falar? O que era a terceira puxada. Qual é o novo nome? Ele não podia falar, é segredo daquele tempo. Os 7 trovões. Ele pregou, mas não disse para ninguém, mas pregou. E nós fomos lá, e graças a Deus, você como eleito, igreja eleita, a noiva identificada, ela encontrou isso, formou a sua identidade. Hoje eu tenho pai, tem mãe, porque Deus é pai e mãe, o El Shaddai. Quer dizer, aquele que tem seio. É o Shaddai. Deus, agora, ele tem nome. Nesse último dia, ele veio em carne. Deus em carne. Nós não estamos falando apenas de um homem que teve falha, que casou, que teve filhos. Que a mulher morreu, ele casou outra vez. Não estamos falando apenas do homem. Estamos falando do ministério. É o ministério que o homem carregava.
Era o ministério. Vocês têm que ver hoje também, quando se fala de João, não fala de um homem, fala do ministério que um homem carrega. Não dois, não três, um homem carrega um ministério, porque foi ele quem comeu o livro. Você vai ver, depois de Brana revelar, não foi Brana que comeu o livro. Eu podia falar, Brana comeu o livro, porque ele tomou a palavra total. Mas quando o próprio irmão Brana mostra na mensagem, o profeta comeu o livrinho. Ele falou, o profeta comeu o livro, Ezequiel. Logo no Novo Testamento, o irmão Brana diz assim, o profeta comeu o livrinho. Era João comendo o livrinho. Então, esse é o ministério, está identificado, João e a noiva. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dado para todos nós neste dia. Estamos agradecidos, não só pela fé, pela saúde que o Senhor tem dado, mas por esta revelação, por esta mensagem do seu profeta, que é tão clara para todos nós, e para mostrar para o mundo de hoje, que a noiva hoje é profeta, que hoje ela está completa, hoje tem profeta, até o ano 2000 não tinha profeta, vivíamos com a mensagem do profeta Brana, mas agora a noiva é profeta, o seu profeta diz que ela é profeta, a era de Pérgamos 56 a 58, ela é profeta, ela tem o assim diz o Senhor, e aqui está o assim diz o Senhor, o novo nome é Brana, assim diz o Senhor, o 7º selo foi Deus encarnado em William Brana, o Filho do Homem estava encarnado em William Brana, isto é, assim diz o Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém.